Sabe o que é que sustenta, de verdade, uma vida com um propósito? Hoje, a gente vai mergulhar na estrutura que existe por trás dessa busca. Vamos usar os princípios da análise existencial para tentar decifrar o que nos move. E, claro, o que acontece quando essa base fica meio abalada. Pois é, essa é uma pergunta que está no ar, né? Muita gente se sente meio à deriva, como se estivesse faltando alguma coisa, mas sem saber apontar o quê. Essa sensação de angústia, de não ter um norte, tem uma raiz bem profunda. E é exatamente isso que a psicologia existencial tenta entender. O psiquiatra Viktor Frankl, que foi o fundador da logoterapia, deu um nome para isso: vazio existencial. É aquela crise de sentido que bate quando as tradições e os instintos já não são suficientes para nos guiar. A gente sente que tem como viver, mas não tem um para quê viver. E é bem aqui que a nossa análise de hoje começa. Então, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender essa tal crise de sentido. Depois, a gente vai construir passo a passo as 4 bases essenciais: o poder de ser, o gostar de viver, o ser você mesmo e, por fim, encontrar um sentido. E no final, a gente amarra tudo, vendo como é possível reconstruir uma vida em cima dessa estrutura. Ok, vamos mergulhar nisso. A logoterapia do Viktor Frankl, ela propõe uma visão, nossa, completamente diferente do que nos motiva. Ele argumenta que, lá no fundo, a nossa busca não é só por prazer ou por poder, é por algo muito mais humano. Pensa só, enquanto teorias mais clássicas, como a de Freud ou a de Adler, focavam em impulsos internos como a busca pelo prazer ou pelo poder, Frankl observou que a força mais poderosa que nos move é a vontade de sentido. E quando essa vontade não é atendida, a busca por prazer e poder aparece quase como uma compensação, mas que no fim muitas vezes deixa a gente ainda mais vazio. Certo, então vamos para a primeiríssima base, a mais fundamental de todas. Antes de mais nada, a gente precisa responder a uma pergunta bem básica: existe um lugar para mim no mundo? Eu posso ser? Essa base, gente, é sobre ter segurança fundamental. É sentir que se tem um chão firme para pisar. É aquela aceitação que permite que a gente simplesmente seja, sem precisar ficar o tempo todo lutando pela nossa própria existência. E olha, a diferença que isso faz é absurda. Sem essa base, a vida é dominada pela ansiedade, pela sensação de que o mundo é um lugar ameaçador. Essa insegurança profunda afeta todo o resto. Agora, com essa base firme, surge uma confiança que nos permite enfrentar o que vier pela frente. Ok, uma vez que a gente se sente seguro para existir, a próxima questão aparece. Porque não é só sobre sobreviver, né? É preciso sentir o valor da vida. A gente tem que gostar de estar vivo. É aqui que a vida ganha cor, ganha calor. Essa segunda base é construída na nossa conexão com as emoções, com as outras pessoas e com o mundo. É a capacidade de sentir que a vida, na sua essência, é boa e vale a pena. E é muito interessante notar a ligação direta disso com a depressão. A falta dessa base leva a um sentimento de vazio, de frieza emocional. A vida fica meio cinza, sem valor. Fortalecer essa conexão com a vida é o caminho para redescobrir a alegria de viver. Beleza, já temos a segurança para ser e o gosto pela vida. E agora? Agora vem a necessidade de sermos nós mesmos, na nossa singularidade, de ter o direito de ser quem a gente é. Essa é a base da autenticidade. É sobre ter a permissão, tanto interna quanto externa, para ser quem a gente realmente é, com o nosso próprio valor, nossa identidade. É a coragem de dizer eu sou assim e de se sentir uma pessoa vista e respeitada por isso. Agora, quando essa base está meio bamba, o que acontece? A pessoa tende a se moldar ao que os outros esperam. E aí vai perdendo o contato consigo mesma. Isso gera uma sensação de falsidade e, claro, uma autoestima bem fraca. Já uma base sólida aqui permite uma vida autêntica com mais firmeza. E chegamos no topo da nossa estrutura. Uma vez que a gente pode ser, gosta de viver e é a gente mesmo, a pergunta final, a mais humana de todas, se impõe. Tá, mas para que tudo isso? Qual é o sentido? E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. O sentido não é encontrado olhando para dentro, mas sim para fora. Frankl chamou isso de autotranscendência. A realização plena acontece quando nos dedicamos a algo ou a alguém que está além de nós mesmos. E tem aquela citação de Nietzsche que o Frankl sempre usava e que ele viveu na pele nos campos de concentração. Ela resume perfeitamente o poder do sentido.
Ter um porquê claro nos dá uma força incrível para superar as maiores dificuldades. Não se trata de evitar o sofrimento, mas de encontrar um sentido nele. Mas como é que se encontra esse sentido? Frankl nos aponta 3 grandes avenidas. Primeiro, através daquilo que a gente dá ao mundo, como o nosso trabalho. Segundo, através do que a gente recebe do mundo, como o amor, a beleza. E terceiro, talvez o mais profundo de todos, através da atitude que a gente escolhe ter diante de um sofrimento que não pode ser mudado. Bom, agora vamos juntar todas as peças e ver como isso tudo se encaixa para formar uma base realmente sólida para nossa existência. Repara só como uma base se apoia na outra. É como construir uma casa. Não dá para construir o telhado, que é o sentido lá no passo 4, se o alicerce e a segurança do passo 1 está todo rachado. A construção é progressiva e cada andar que sobe reforça o que está embaixo. E esse é o ponto-chave de tudo. Isso aqui não é um curativo rápido, não é só para aliviar um sintoma. Trabalhar nessas 4 áreas é um processo de reconstrução da própria existência. É sair do modo de apenas lidar com a ansiedade ou a depressão e passar a construir ativamente uma vida com significado, confiança e resiliência de verdade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Ao olhar para essa estrutura, a segurança para ser, o gostar de viver, a autenticidade e o propósito, qual dessas bases talvez precise de um pouco mais de atenção e cuidado em determinado momento? Identificar esse ponto pode ser o primeiro passo para uma reconstrução bem significativa. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia e pela atenção. Espero que essa nossa conversa sobre as 4 condições da existência tenha ajudado a clarear as coisas. Se essa estrutura fez sentido, que tal compartilhar com alguém que também possa se beneficiar? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vamos conversar. E claro, siga o nosso canal para a gente continuar explorando outros temas como este. Até a próxima!